Pessoal, tudo azul por aí? Deixa eu começar já da forma, né, que todo mundo já conhece aqui na Suri, tá? Pessoal, primeiramente, obrigado, tá, pela participação de todos. Nosso painel de hoje, a gente vai aqui falar, gastar alguns minutinhos falando como a gente pode utilizar o WhatsApp para maximizar vendas dentro do canal do WhatsApp, utilizando inteligência artificial e usando também ali inteligência artificial junto a uma loja acontecendo ali dentro do WhatsApp, tá? E para falar desse assunto, tá, pessoal? Acho que nada melhor do que a gente trazer cases de sucesso que estão acontecendo dentro do Suri Shop, tá? Então convidei aqui a Lu. Lu, por favor, se apresente. A Lu, a gente já fez alguns eventos, em breve a gente está já lançando um curso nosso aí de como fazer lançamentos dentro do WhatsApp usando inteligência artificial. Então é uma parceria que tem dado super certo, o Suri Shop junto com o Grupo Multi. Então, Lu, por favor, se apresenta para que todos possam conhecer você e sua trajetória. Prazer, gente. Sou Luanda, eu sou gerente do Grupo Multi. Hoje eu participo, né, das vendas em site sales, meteóricos, que são os lançamentos, e CRM. Então, hoje eu sou responsável dentro do Grupo Multi dessa parceria aí com a Suri para a gente vender cada vez mais. Show, maravilha, tá? Show. Obrigado, viu, amigo? Pessoal, e do nosso outro lado aqui tem esse parceiraço aqui, um amigo que eu ganhei nessa trajetória, nessa parceria que a gente tem, que é o Emanuel do Grau Técnico. Emanuel, por favor, se apresente, mostre aí toda a sua trajetória e como a gente vai ajudar esse pessoal a vender mais no WhatsApp. Boa, Thiago, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar participando aqui dessa track com vocês e principalmente com um parceiro tão legal que é o Thiago. Eu sou o head de vendas do grupo Grau Educacional. Nós temos 3 marcas aí, só para que vocês possam situar, que é o Grau Técnico, o Grau Profissionalizante e a Faculdade Grau. E também temos o produto EAD, puramente EAD, que é o Grau Profissionalizante EAD. Hoje nós temos uma operação de aproximadamente 130 franquias no Brasil e temos mais de 700 vendedores, quando você considera ali de 5 a 6 vendedores por franquia, né? E mais de 140 também coordenadores comerciais. Essa é a nossa operação hoje e eu estou ali fazendo um trabalho liderando esse pessoal em todo o Brasil. Show, maravilha, tá? Pessoal, eu sei que tá todo mundo com fome, 12 horas, mas a ideia aqui é trazer exatamente um conteúdo prático, tá? Então a ideia é a gente mostrar aqui na prática como grandes empresas, como o Grupo Multi, Grau Técnico, tem utilizado estratégias de WhatsApp e tecnologia Suri Shop para estar vendendo dentro do WhatsApp, tá? E aí aqui trazendo uma breve contextualização para vocês, a gente sabe que a maneira como nós compramos, ela mudou, afinal, 88 milhões de brasileiros compraram através de ferramentas como o WhatsApp, como também dentro de digital, e-commerce ou plataforma de serviço através ali da internet, tá, pessoal? Então foram 395 milhões de pedidos, tá? E uma das coisas que a gente sempre fala aqui dentro da Suri, que a gente sempre está olhando muito, é sobre a mudança do perfil do consumidor. A gente sabe que cada vez mais o consumidor ele tem sido mais exigente e um dos dois pilares que a gente mais tem visto é exatamente que esse consumidor agora, ele quer algo móvel, na palma da mão dele, ele quer falar com as marcas, ele quer interagir com as marcas através do dispositivo móvel, mas a outra coisa também que está muito em tona é a questão da hiperpersonalização, como a gente sempre fala. Como é que a gente atende melhor esse cliente? Como é que a gente cria uma comunicação mais direcionada para ele, tá? E exatamente em cima disso, a gente sabe que o melhor canal para trazer esses dois elementos é o WhatsApp. O WhatsApp, ele está aí presente em 99% dos smartphones brasileiros e ele consegue trazer o melhor dos dois mundos. Trazer toda essa parte ali da mobilidade através do aplicativo, mas também com inteligência artificial. E aqui vai a minha primeira provocação, tá, Lu? Eu vou fazer a pergunta para os dois, até para eles trazerem um contexto para vocês. Independente de Suri, não vamos falar ainda de Suri, mas como é que o Grupo Multi, ele escolheu o WhatsApp ali para dentro das suas operações, principalmente na parte de vendas? Vou voltar assim, uns 5 anos atrás, pouco tempo, mas mudou muita coisa, tá? Há 5 anos atrás, alguém aqui pode ter visto, a gente fazia propaganda na TV da Obabox. E a Obabox, ela vendia celular, ela vendia vitrola, e ela vendia muita coisa e dava o número de telefone e você ligava para mim e comprava. Era assim que funcionava. Então a gente estava na TV fechada e aberta, e na hora que fazia merchan, chovia a ligação. Só que começou a fazer o quê? Me manda foto. Me manda foto da vitrola disso, me manda foto daquilo. Aquele monte de vendedor, cada vendedor usando o seu celular, mandando a foto para o cliente. Celular pessoal,
virou uma bagunça, né? Você imagina. O vendedor, ele vende de tudo, né? Ele vende pra gente, mas ele vende outra coisa, e é a coisa do vendedor. E virou uma bagunça e a gente não sabia como organizar. Então vamos comprar 2 celulares só para a empresa para fazer. Aí você imagina, na hora de merchan, 120 pessoas atendendo, a empresa inteira parada atendendo, inclusive o CEO, de tanto que tocava, e 2 celulares para mandar para o cliente. Confusão na secta. Então, por isso, o WhatsApp foi escolhido. Perfeito, tá? Então você vê, pessoal, que dentro de uma operação do varejo, o WhatsApp é algo que realmente já é uma realidade inseparável e tá ali cada um fazendo um atendimento e já fazendo venda, né? E o legal é que aqui do outro lado a gente já lida com a empresa no segmento de educação Serviço. e serviço, que já é totalmente diferente ali das demandas, mas tem essa necessidade também do WhatsApp, né, Manuel? Com certeza. Para poder chegar no WhatsApp, eu vou fazer como a nossa colega, voltar um pouquinho no tempo. Então a gente começa as nossas operações ali em 2010, onde na verdade nem se falava de WhatsApp, né? Vocês sabem aqui que o WhatsApp para o mercado, pelo menos no nosso segmento, ele começou a popularizar em meados de 2013, 2014 ali, é que foi ficando um pouquinho mais popular para que a gente pudesse usar na ponta. Até então, era normalmente o quê? Uma captação de lead feita manualmente na porta, ou gerando uma visita para nossas lojas, ou a gente pegava esse telefone que a gente captava na rua e fazia uma ligação para que essas pessoas pudessem comprar o nosso curso. Então a gente começou assim, sendo que com a popularização do WhatsApp, e naturalmente o cliente querendo falar menos por telefone e também querendo mais não sair de casa, né, porque ele sabia que remotamente ele poderia receber uma foto, um vídeo, uma imagem ou coisa do tipo, nós começamos a implementar o WhatsApp. E detalhe, a gente não queria deixar isso na mão do vendedor e a gente fazia emuladores no computador de WhatsApp. Não sei se vocês conheciam alguma plataforma que emulava, tá certo, o WhatsApp ali. E aí começou a coisa bem embrionária nesse sentido e a gente começou a se comunicar, a enviar foto do laboratório, um vídeo da sala prática, para que o cliente em si, ele tivesse um pouco de noção. Mas ainda muito insípido, muito desarrumado, muito descontrolado, muito bagunçado. Perfeito. Então, pessoal, a gente sabe que o WhatsApp ele é um aplicativo presente em 99% dos smartphones brasileiros. Nós estamos falando de 165 milhões de pessoas, tá? Não é à toa, pessoal, que o consumidor ele já escolheu o WhatsApp como principal canal de comunicação. Claro que isso também não quer dizer que você tenha que esquecer os outros canais, seja o e-mail, seja o SMS, seja o Instagram, mas o WhatsApp ele é disparado um dos principais canais que as empresas têm utilizado, seja para fazer atendimento, como também para fazer venda, tá? E principalmente quando a gente fala de eficiência, né? Quando a gente olha os números, pessoal, a gente vê que o WhatsApp ele tem uma taxa de abertura de 99%. Imagina só que de 100 mensagens que você manda, 99 vão ser lidas ali, elas vão ser entregues, comparado a outros canais, como o e-mail, como o SMS, que estão ali na casa dos 30%. Então isso é essencial para dentro da operação da empresa. Então a gente já entendeu do lado do varejo que o WhatsApp é essencial, do lado do serviço também que o WhatsApp é essencial, mas eu tenho certeza que no meio dessa operação começou a vir os desafios. Cara, estou mexendo no WhatsApp, já estou utilizando ele dentro da minha empresa. Quais foram os principais desafios que vocês começaram a encontrar dentro lá do Grupo Multilo? Primeiro, a falta de controle, né? Quando você não controla, você não entende o tempo que você está respondendo, se respondeu o cliente ou não, o celular fica voando pela sala, o outro gritando com o outro porque ele quer o celular. E aí a gente foi procurar uma plataforma no mercado, que na época não foi a Suri, encontrar uma plataforma que deixasse todo mundo dentro dessa plataforma. Por quê? Porque a gente precisava de número oficial, coisa que a gente não tinha. Os números caíam porque as pessoas davam como spam. Às vezes te pede um anúncio, você manda e ele marca como spam e o número cai, aí eu tenho que ir lá trabalhar para esse número voltar. Vendedor que perde venda porque o cliente respondeu, mas o celular está com fulano de tal, e aí o cliente desiste porque venda é emoção. E assim, gente, o Grupo Multi hoje, ele tem mais de 25 marcas no Brasil. Então, a gente fala de drone da DJI, a gente fala de celular para idoso, e a gente vai falar hoje de cadeirinha da Kiko e de moto elétrica. Então, assim, é muito diverso. E além disso tudo, eu não conseguia separar quem atendia o quê, né? Todo mundo atendia tudo. Então, esse era o grande desafio do negócio. Maravilha. Então a gente vê, pessoal, beleza, escolhe o WhatsApp, mas vem os problemas também junto com ele, né, Manuel? Então, e lá dentro do Grau, quais são os desafios que vocês começaram a encontrar operacionalizando dentro dele? A primeira coisa ali que se destaca para mim era a padronização do atendimento, porque como cada vendedor
ele usava ou seu WhatsApp ou até mesmo dentro de um próprio emulador, nós, no telefone e na venda presencial, nós tínhamos um padrão, ou seja, eu tinha 3 momentos de atendimento. Mas como fazer que o ser humano, tá, que está acostumado a atender presencialmente ou por telefone, ele transfira isso para as pontas do dedo, tá? Então assim, então ele precisava também ter uma noção de que tem primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, no nosso caso, Perfeito. tá? E aí existe uma grande dificuldade dessa padronização e também um outro desafio, como ela falou, era o acompanhamento desse atendimento. Então, o WhatsApp por si só, ele é efetivo sim, tem essa taxa de abertura gigante, mas o que acontece lá, você não sabe de fato, na totalidade, né, o que está sendo conversado com o seu cliente, o que está sendo dito para ele. Para além do padrão que nós instituímos de atendimento, a gente começou a fazer o movimento em 2019 para poder tentar padronizar o atendimento via WhatsApp, porque lá as taxas já eram grandes de procura pelo WhatsApp. E o que aconteceu? A gente enxergou que, para além disso, nós tínhamos um outro grande desafio, que era monitorar esse atendimento, que era entender o que o nosso vendedor estava falando e se o cliente do outro lado também estava entendendo tudo ali. E a nossa conversão, ela teve uma dificuldade gigante para poder crescer, porque nem todo mundo está apto a passar nas pontas dos dedos a sua capacidade, né, de cognição. Total, total. Então, pessoal, a gente vê que as empresas elas têm adotando o WhatsApp, mas vem os desafios e os problemas também com esse canal. Então, como você começa a escalar essa operação dentro do WhatsApp? Como é que você consegue profissionalizar essa operação, tá? E é aqui que nasce exatamente o Surishop com essa integração dentro do WhatsApp, tá? Então a plataforma Surishop, pessoal, a gente consegue levar toda uma jornada conversacional para os nossos clientes. Então, e a gente divide essa metodologia em 3 etapas, tá? Então a gente costuma brincar que a primeira etapa que nós fazemos é arrumar a casa desse cliente. Como é que a gente centraliza, organiza, metrifica, começa a dar números para ele de como é que está essa operação. Porque muitas das vezes, pessoal, por incrível que pareça, as empresas chegam para a gente e falam assim: Thiago, eu quero automatizar, eu quero a IA que faça até café para o meu cliente. E muitas das vezes ele não tem o básico, gente. Se eu perguntar qual é o tempo médio de atendimento, a pergunta mais básica: quantas pessoas falam com você no mês? Pessoal, 90% das empresas não sabem disso. Tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é exatamente isso, organiza a casa. Aí sim, com essa casa organizada, a gente passa ali a automatizar. Começa a levar inteligência artificial, começa a fazer a automatização desses atendimentos, e aí vem a cereja do bolo, que é exatamente começar a fazer vendas dentro ali do WhatsApp, tá, pessoal? Então, sim, a gente começa a fazer essas 3 etapas, onde a gente centraliza o atendimento, organiza, leva números ali para as empresas, tá? Então, beleza, a Suri, ela vem para isso, começa a organizar essa operação dentro ali da empresa, e aí chega o Grupo Multi e fala para a gente: Thiago, seguinte, gostei da solução, gostei da apresentação, mas você tem 5 dias para fazer a integração, pegar selo de verificação, conectar o número, porque eu tenho um super lançamento aqui da caixa de som, né, do Wesley Safadão, por sinal super legal. Nosso embaixador, Pulse. Exatamente, então vocês têm esse desafio, se vocês conseguirem fazer isso, aí sim a gente pode vir a tornar esse projeto viável, tá? E aí, pessoal, vem o desafio da Suri, que ela já tinha essa tecnologia de conseguir integrar ali dentro de e-commerces ou através da própria loja da Suri e trazer catálogo, categorias, promoções, cupom de desconto, forma de entrega, forma de pagamento para dentro do WhatsApp. E aí aqui nasce uma oportunidade da gente começar a permitir que essa empresa ela consiga não só fazer atendimento dentro do WhatsApp, mas do outro lado aqui ela tenha o catálogo de produtos para estar fazendo toda a parte de venda. Lu, veio o desafio, colocamos ali a primeira versão do Surishop. O que mudou dentro dessa operação do Grupo Multi? A gente tem um desafio muito grande com estabilidade de plataforma, era o maior desafio. Porque no dia dos meteóricos, eu não sei se todo mundo conhece, os meteóricos são lançamentos. Então você pega o pessoal, coloca todo mundo no grupo de WhatsApp ali durante 10 dias, esquenta esse grupo e depois no dia você revela qual que é essa oferta. E aí com essa oferta as pessoas vêm para o Insight 6 ou compram direto pelo link. Geralmente comigo no Insight 6 é quando elas têm alguma dúvida. E isso a gente fala de 75 mil pessoas em grupo. Então, concorda que esse desafio é muito grande, que vai chegar todo mundo junto, vão falar que 30 mil querem falar, 1.000 querem falar comigo, e eu não tinha estabilidade da plataforma. Então, era a primeira que nós conversamos. A segunda, metrificar quem está chegando e que se consegue comprar lá com o bot ou se eu vou descer para o vendedor.
e entender a estratégia de cada loja. Como eu falei, são 25. Então eu não tenho uma estratégia só, né, Thiago? Então acho que essa primeira, verificar, entender o que está acontecendo, ter estabilidade da plataforma, entender, como ele falou, como o lead está chegando e aonde esse lead, o que está fazendo, já foi o primeiro que a gente respirou aí e deu certo, né? Maravilha. E aí trocamos a plataforma para a sua. Maravilha, tá? E claro, gente, a gente está mostrando aqui primeiro essa jornada da venda assistida, onde ele vai ter um consultor de venda, onde ele vai ter ali a plataforma auxiliando esse vendedor a fazer ali todo o processo de venda, desde selecionar o produto até mesmo enviar um link de pagamento. Mas claro, a Suri, ela também tem a jornada automatizada. Então a gente tem clientes que utilizam ali desde o processo de selecionar o produto de forma automatizada. Então você fala com a inteligência artificial, ela consegue entender qual é o produto que o cliente está querendo, sem que ele tenha que ir a um catálogo, e a partir daqui ele consegue selecionar o produto, adicionar dentro do carrinho dele e ir já para um processo de venda, tá? De conclusão de venda. Seleciona a forma de entrega, cupom de desconto, forma de pagamento, tudo isso dentro do WhatsApp, tá? E aí aquilo, eu acho que tem um ponto legal que a gente pode pegar o gancho, que é exatamente do que você começou a falar. O Grupo Multi, eles são várias marcas. Então, existem estratégias diferentes, e é o que eu sempre costumo falar nas empresas, sabe? Que, beleza, existe a venda assistida, a venda automatizada. Qual é o melhor para minha empresa? Gente, depende do público, né, Lu? Sim. Então, eu acho que seria legal você trazer essa pluralidade ali de tipos de clientes que vocês lidam, porque no DJI é de um jeito, em outras marcas são outras, e tem técnicas diferentes Sim. e usabilidades diferentes da plataforma. A gente fala de persona, né? As personas são diferentes. Então, quando eu falo de DJI, eu estou falando de drone, estou falando de uma marca mundial que vende 70% a 80% do mercado de drone no mundo. Então, o atendimento lá, ele é feito pelo vendedor. A gente não usa IA, não usa bot, o vendedor atende. Vamos fazer um teste agora com a nova IA, mas ainda não. Mas quando eu falo de fritadeira, eu falo de cadeirinha, que são produtos que são mais fáceis de vender. Aí Menos consultivo, né? Menos consultivo, eu tô falando da marca Litet e tô falando da própria marca Multi. Eu consigo ter 17% de conversão no bot. Então, o bot, ele consegue fazer isso num dia de meteoro. Então, aciona o bot, ele atende ali, ele faz 17% de conversão, que é muito, tá, gente? Só para entender, a conversão dentro de um meteórico, que a gente coloca assim, quando ela é muito boa, é 3,8. Ela é top. Eu tô colocando 75 Isso no meteórico, né, Lu? Porque se a gente falar de média de e-commerce brasileiro, pessoal, é de 1 a 5%. Exatamente. São 17% de venda ali no bot. Então, o bot já faz a venda, ele busca o produto, ele consulta a dúvida do cliente e depois ele já compra lá dentro e fecha o pedido. Então, eu estou falando de produtos, talvez de ticket médio menor. Então, são várias estratégias. Como eu falei, por exemplo, eu não vou vender uma moto dessa forma. TV, também não usamos bot. Porque TV as pessoas têm muita Dúvidas. E querem falar com uma pessoa, né, um ser humano do outro lado. A gente quer mudar isso com a IA agora, dando para ela mais personalidade, né? Ela sendo menos consultiva e mais, como que eu posso dizer, mais falando mesmo com o cliente. Hiperpersonalizada ali com o cliente, exatamente, né? com o cliente. E aí a gente vai mudar e fazer alguns testes. Mas Maravilha. hoje a gente já fez vários testes, então tem a hora que a gente coloca o bot, não coloca. Ah, detalhe, tá, gente? Final de semana, feriado, depois das 8 que eu não tenho atendente. Aí fica o no bot tá automatizado. vendendo automatizado. Eu não deixo de vender naquele horário, a não ser que o cliente realmente queira falar com o atendente. Show, legal. E aí, puxando esse gancho, pessoal, exatamente do que a gente falou dessa venda mais consultiva, aí nasce aqui exatamente um grande desafio. Já existia ali o Grau, ele já tinha ali aquela comunicação com os clientes através do WhatsApp, mas ela precisava começar a escalar isso. Imagina ali uma rede com mais de 150 franqueados para o Brasil todo. Imagina a quantidade de leads que eles têm que estar lidando ali por dia para estar fazendo esse processo, De né? 80 mil a 100 mil Opa, mês. imagina só. Aí aqui entra exatamente essa parte que o Grau já está usando, tá, pessoal? De conseguir construir esse assistente virtual dentro da plataforma da Suri, tá? Então, dentro da plataforma da Suri, pessoal, é possível sim configurar um assistente virtual onde a gente coloca a forma de comunicação mais descontraída, mais formal, quais são as instruções que nós vamos dar para ela, qual é a base de conhecimento que nós vamos estar alimentando ela para que daí sim ela consiga fazer um atendimento automatizado, e aqui nasceu o Agal.
A Gal vem exatamente com essa proposta de fazer um atendimento mais consultivo, conforme o cliente vai perguntando, ele vai conseguindo entender e responder. Manuel, você é um ninja da IA, junto com o time Suri, junto ali com a Lu também, com a Luísa. Me fala um pouco como foi a construção da Gal e quais são os resultados que o grau técnico tem tido. Eu acho que vale a pena a gente explicar aqui que para chegar na Suri, a gente fez uma pesquisa, né, de outras plataformas. Eu, particularmente, que estou de frente do projeto, eu tive que estudar 12 plataformas que existem no mercado, não vou aqui falar o nome por uma questão de ética, e testei 4 plataformas antes de escolher a Suri, beleza? Então, assim, existem alguns critérios que nós levamos em consideração. Primeiro, a gente está falando que nós vamos usar a inteligência artificial. Se a gente vai usar a inteligência artificial no processo, a gente precisa levar em consideração, né, Monique, 4 coisas fundamentais, ou seja, robustez, transparência, explicabilidade e justiça. Se você vai trabalhar com IA e você não leva esses pilares importantes, ou se você vai contratar uma plataforma e você não entende que ela tem isso por trás dela, vai ficar muito difícil para a sua vida, tá, ao se relacionar com o cliente direto. Afinal, o meu cliente ele é B2C, ele não é B2B. Ou seja, ele vai no balcão, ele vai conversar com o vendedor diretamente e, um detalhe, no nosso modelo, nós tínhamos a figura do coordenador, que é muito importante, e o vendedor. Ou seja, nós não temos SDR, nós não tínhamos um BDR, né? Nós não temos um pós-venda muito bem estruturado. A vida nossa era ter o coordenador, 6 vendedores em cada unidade, e chega o lead e a gente trabalha. Sendo que uma franquia, alguns aqui devem ser empreendedores e devem ter algum tipo de negócio, ele não comporta o modelo de Aaron Ross, lá do Receita Previsível. Você ter um SDR, você ter um Hunter, ou você ter um Closer e tal. Esse modelo é muito legal, o custo de aquisição é gigante. Então, o que a gente estudou? O que eu fui buscar, né, de frente do negócio? A IA era lançada generativa em 2022, ali no final de novembro, e rapidamente a gente viu uma oportunidade de fazer o seguinte: já que a gente não pode, tá, ter um SDR, já que a gente não tem estrutura para isso, vamos fazer o seguinte: a generativa ela pode fazer esse papel. Exato. E aí chega a Suri, né, apresentada pelo grupo TOTOS, né, e com certeza na presença de Monique, que queria falar essa alusão a ela, porque ela foi ferrenha para poder a gente estar aqui hoje, né? Então, assim, o meu grupo não é fácil, minha presidência não é fácil, entendeu como é que é? E eu tive que provar por eles, por A mais B, que o caminho era esse. Ou seja, eu tinha que colocar uma IA que ia fazer o trabalho de um SDR, um pré-vendedor, uma qualificação ou até mesmo um aquecimento dessa pessoa para poder conversar com o vendedor. E aí também entender que o vendedor precisa recepcionar esse cara tão bem quanto a Gal, ela hoje recepciona o nosso cliente. Mas é mais ou menos por aí. Um resumo, né? Não, maravilha, maravilha, tá, pessoal? E aqui, Manuel, eu quero até trazer mais um gancho que, pô, beleza, a Gal, ela faz esse processo consultivo, a IA da Suri, ela consegue fazer toda essa jornada e graças também, é o que eu sempre falo, o IA, pessoal, ele não é mágica. Não existe mágica, né, Manuel? Existe ali um trabalho de curadoria. Esses 4 elementos que você fala para mim são essenciais exatamente para conseguir chegar nesse nível de resultado, né? É isso. E só para vocês entenderem esse nível de complexidade, nós temos mais de... Quando a gente coloca os cursos técnicos, o da faculdade e o profissionalizante, nós temos aí mais de 40 cursos, certo? Então a gente vai ter ali cerca de quase 50 cursos que a gente precisa fazer. A Gal, ela é treinada em cada produto desse, tá? A plataforma da Suri, ela tem um diferencial, e aí é importante falar, porque quando você vai contratar uma plataforma que tem inteligência artificial embarcada nela, ou qualquer outro tipo de fluxo ou automação que você queira, é importante saber que na base de conhecimento, para que a Gal funcione bem, ou a IA da sua empresa funcione bem, vai ser necessário uma base de conhecimento robusta. Ou seja, será que essa plataforma ela tem condições de trazer um link do site e colocar dentro dela? Será que ela vai receber arquivos em PDF, em Word, para além do prompt? Porque o prompt é apenas o comando que a gente vai dar para o funcionamento dela. E isso tem que ser muito bem construído e discutido a 4 mãos. A Suri nos auxiliou muito, né, na pessoa de Luísa e o time também, com certeza da Suri em si, né, do Thiago, e com certeza do nosso lado. Na sua empresa, você tem que ser um especialista nesse negócio. Você tem que mergulhar lá a fundo. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela é uma simulação, ela é um espelho, né, daquilo que a gente é, mas ela também pode ser desobediente, ela pode alucinar, ela precisa ser direcionada e ela tem que estar muito bem cercilhada para que ela possa funcionar dentro dos parâmetros necessários. E isso, nós encontramos essa segurança com certeza dentro da Suri Shop.
beleza? Show, Então, mais ou menos maravilha. por aí. Acho Não, que é isso. perfeito, perfeito. E, pessoal, Em resumo. até esse ponto que a gente está mostrando aqui no próprio vídeo é o orquestramento do agente, tá? Então, o agente, você coloca ali a base de conhecimento, mas você começa a orquestrar essa base de conhecimento. Se essa pessoa ela é um cliente, como é que eu faço ela se comportar muito mais como suporte ao cliente do que exatamente venda? Já essa pessoa que ela não é cliente ainda e eu preciso vender algo a ela, como é que eu crio uma personalização ali na IA para que ele comece a se comportar muito mais como um vendedor? Então, tudo isso é possível fazer na plataforma da Suri. E aí, Manuel, eu quero trazer um gancho aqui, que é o quê? Beleza, o Grau, hoje com a Gal, consegue fazer esse atendimento, mas dá para ir além. Então, acredito que a gente começa a entrar agora numa seara de... Imagina só você começar a ofertar cursos ali, onde o cliente ele consegue comprar diretamente dentro do WhatsApp. Como é que o Grau tem visto isso? Nós temos dois caminhos aí. Primeiro, o da Suri Shop mesmo, que é o que você já mostrou na experiência dela, né? Aonde eu consigo fazer... Só para você ter uma ideia, agora que nós estamos lançando nosso e-commerce, uma empresa gigante, mas vamos lançar o nosso e-commerce no segundo semestre. Mas sem precisar do e-commerce, já estamos vivendo a experiência da jornada de compra do cliente, desde a hora que ele é impactado por um anúncio, seja no Instagram, ou no Facebook, ou qualquer outra, no Google, e ele vai ser direcionado para a Suri Shop. Dentro da Suri Shop tem a loja, né, que nós conseguimos montar e deixar toda preparada e pronta para que o cliente pudesse navegar dentro dela, e a Gal, que está lá para poder conduzir o cliente nessa compra. Então a gente está vivendo isso dentro do produto Grau EAD, que é o produto menor que nós temos, mas já com grande satisfação, né, e com resultado, né, muito legal. E dentro do outro viés, nos próximos passos, a Gal, que hoje é uma SDR, nós estamos agora tornando ela um pouco mais agressiva. Em vez de ela interagir só apenas 3 ou 4 vezes com o cliente, nós vamos fazer com que ela interaja 7, 8, 10 vezes. E é muito importante também ressaltar que ela não só está no início do atendimento. Acho que posso falar isso, né? Claro. O que o nosso time de vendas gosta hoje é que, para além, ela recebe, ela faz um trabalho e ela distribui. Distribui dentro da Suri e distribui dentro do nosso sistema, porque tem integração que a gente fez lá para poder acontecer. Exato. E mais um detalhe, a IA generativa dentro da Suri, ela está disponível o tempo todo no campo de conversa. Isso significa que se o cliente fizer uma pergunta e o vendedor titubear e ele não saber responder, basta ele clicar na assistente lá e ela vai gerar uma resposta baseada na conversa e baseada na base de conhecimento. Isso nos deu o poder, porque a gente sabe que o ser humano ele erra no português, ele erra numa série de coisas. E essa resposta pode ser editada pelo próprio vendedor, se ele não ficar contente, e enviar. É só clicar em enviar e vai chegar lá para o cliente. Então, isso nos deu poder. Então, num próximo passo agora, falando disso aí, a gente vai fazer com que ela se estenda mais nessa conversação. A gente está sentindo mais segurança, e ela tá ficando mais madura, obviamente, mais sábia, né, com certeza. E aí a gente vai, com certeza, a partir do segundo semestre, avançar para mais interações. Perfeito, tá? Pessoal, e aí a gente está falando exatamente no processo de criação de uma loja dentro do WhatsApp. E a plataforma da Suri, ela tem sim isso, tá? Você consegue ali fazer toda a parte de configuração, dizendo ali qual vai ser o tempo de recuperação dessa compra, como é que vai ser essa interação, cadastrar os produtos, determinar um preço. Você quer produto, estoque, mas você quer serviço, dá para cadastrar os serviços também dentro da plataforma. Você que trabalha produto e precisa fazer uma entrega, você consegue configurar a parte de logística, uma retirada em loja, um delivery, e para esse delivery você conseguir definir um raio de entrega e até uma precificação em cima desse raio, inclusive ali também a parte de pagamento, tá? Dentro da própria plataforma da Suri é possível você fazer uma conexão com o gateway de pagamento no qual você já tenha utilizado ali na sua empresa para que ele consiga fazer essa venda, tá? Só fazer uma consideração, que eu acho que é importante nessa sua fala de configuração. Todo mundo sabe aí que tem uma galera de tecnologia aqui com certeza nessa sala, e quem não é, entenda uma coisa. Para você ter uma automação ou uma IA funcionando, vai ser chato pra caramba para você poder configurar. Mas você tem que passar por isso. Imagina, eu tenho mais de 130 franqueados, mais de 140 coordenadores e eu tenho 700 vendedores. Então imagina fazer com que esse ser humano entenda que ele tem a parte dele para ser feita na história. Existe a parte que, por exemplo, eu sou responsável pelo treinamento da Gal, juntamente com a galera da Suri. A Suri é responsável pela parte da manutenção e do funcionamento da plataforma, mas tem o seu lado que você tem que configurar a sua personalização, e você vai ter que ter paciência para poder fazer isso, porque se você não tiver paciência para fazer isso, não vai funcionar legal. O sucesso depende exatamente desse tripé, tá? Entre quem vai usar
adotar a plataforma, a própria suporte da plataforma, que é fantástica, e eu não quero entrar muito nesse mérito aqui, não sei se vai ter um momento para falar isso, mas é fantástico, e também a sua responsabilidade quanto empreendedor e do seu time. Se não, não vai funcionar. É um trabalho a quatro não vai mãos. funcionar. É um trabalho a quatro mãos. E a IA, ela é o doce ali naquele meio que faz todo um charme para poder ajudar a gente no processo. Perfeito, tá? E aí aqui, gente, eu não tenho dúvida que inteligência artificial é o assunto do momento, é o assunto que aqui dentro da TOTUS ele tem trago muito para o mercado, né? Então a TOTUS tem reforçado muito isso, de que pensou IA, pensou TOTUS, e claro que ele é um assunto também muito forte dentro da Suri. A Suri, pessoal, nós somos uma empresa acelerada pela Microsoft. A Microsoft é o maior investidor da OpenAI. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eles lançaram isso dentro da nuvem da Microsoft, nós fomos uma das primeiras empresas a ter acesso a esse tipo de tecnologia. E aí, aquilo eu quero até entender um pouco na visão como grupo multi, o que é que o grupo ele tem olhado como inteligência artificial, quais são os próximos passos e como é que a inteligência artificial pode vir a ajudar vocês no futuro, seja ele mais próximo ou mais para frente, principalmente ali no que tange a parte de vendas. Tenho estudado muito isso junto com o Gustavo, sabe, meu braço direito e esquerdo, nessa parte de Suri. A gente tem estudado sobre IA e o que a gente quer. O grupo multi, como eu falei, em alguns lugares eu consigo usar o bot e ele funciona bem. Mas falando de VATs, falando de Kiko, falando de AI, não funcionaria. Então, a IA, ela precisa conversar mesmo. Ela precisa ser além do SDR. Ela tem que realmente tirar a dúvida e indicar para o cliente. Explicar só para vocês, assim, no mundo, geralmente, as pessoas compram um drone para brincar. No Brasil, o drone é para trabalhar. E o preço aqui é considerado elevado. Ticket médio de R$8.000, um bom drone, 30 mil. Então, não é uma coisa que você vai comprar e para usar um dia, que você for no passeio. Não é uma compra emotiva. Não é uma compra emotiva. Só que a pessoa chega no site e lá tem com 20 baterias, com controle, e é o mesmo drone. E ela, como ela sabe que ela quer um drone, mas ela não entende qual drone que ela precisa, ou ela acha que sabe, mas na hora que ela vai ler, ela entende que não é aquele drone, ela vem para o Insight Sales. E aí que começa a pergunta, né? Hoje a gente tem um passo a passo para o vendedor, que é de forma mais inclusiva, não é aquela, né, mas eu pergunto para que você precisa, como que você vai usar, quanto que você pretende ganhar de dinheiro com isso, como que eu posso fazer. E ali a gente indica o drone. Então eu falo, olha, para você, para isso, essa necessidade. Então eu preciso que a IA faça isso. E qual que é a ideia agora? A gente está configurando a IA e tudo. Ela fazer o SDR dos drones que são mais baratos, ticket médio abaixo de R$8.000. Então, pegar ali um Mini 3, Mini 2, pegar um Neo, pegar um Flip, e ali ela faz o SDR, ok? E passa para o vendedor. Essa é a primeira fase. Segunda fase é a gente começar a vender esses drones de 8 mil. Então, primeiro, ela entender, porque como o meu amigo falou, Emanuel, ela tem que entender, gente. A gente tem que treinar ela. Custa tempo, né, gastar. Custa mesmo. Tempo. É investimento. Investimento. A gente precisa ter tempo, parar para isso. Então, vamos fazer aqui o SDR, combinado com o Thiago, com a Luísa, com o Thiago, com a Luísa, vamos fazer aqui, vamos entender. Entendemos, funcionou? Vamos para a segunda fase? Agora ela vai vender esse drone. Esse drone, não o de 30 mil ainda. E aos poucos, ela vai chegar no de 30, 60. Tá, gente, assim, eu tenho venda de drone de 300, 500 mil reais. Então, ela vai chegar lá. Então, um dia a gente quer que ela faça. Então, o que o Grupo Multi está vendo? A gente não quer uma IA bot. Porque, na verdade, tem muita gente usando bot falando que é IA. Exato. Cara, não preciso disso. Eu já tenho um bot que funciona. Eu falo muito isso. O bot funciona. Eu quero uma IA. Eu quero realmente a inteligência artificial entendendo o que o cliente precisa e vendendo para ele o que ele precisa. E não simplesmente vendendo também. Que isso também é uma preocupação muito grande do grupo. Eu te empurro um drone, porque eu preciso vender um drone de 15 mil, mas ele não serve para o que você precisa e nunca mais você compra comigo. Então, não vale também, né? O cliente tem que voltar. E drone precisa de bateria, drone precisa de hélice, drone às vezes vai precisar de outro controle. Ah, outra coisa, tá, gente? Muita gente compra o drone e no mesmo dia o drone cai na água. Estraga o drone. O caminhão esses dias passou e levou o drone do moço. Então ele ligou e falou, acabei de comprar, o caminhão levou. Então acontece, ele vai comprar novamente. Então assim, a gente tem que estar ali
para as pessoas entenderem que elas podem voltar, que é confiável comprar comigo, né? O grupo é muito grande, aí você imagina colocar a Kiko, que é uma marca, né? Ou a DJI, que é uma marca internacional, e a gente fazer uma venda mal feita, enganando o cliente, fazendo de uma forma que não é o que o cliente quer, empurrando para ele. Então, tudo isso a gente precisa configurar na IA. Por isso, não é tão simples. Não é simplesmente Não colocar por colocar. A IA vai funcionar, não vai. Então, eu concordo assim 100% com o Emanuel. Tem que ter um trabalho do outro lado. E outra coisa, tem que ter um estudo. Porque se você não sabe o que você quer para sua empresa, você também vai colocar uma IA de qualquer jeito. E não vai funcionar. Então, por isso que a gente está nesse segundo passo. A gente começou tem 2 anos aí que a gente está no outro, está funcionando, está ok. A gente está fazendo outro trabalho, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, a gente está usando a Suri para muita coisa, mas a IA, a gente está indo devagar, porque existe sim problemas que eu posso ter com marcas internacionais. Total. Então, eu tenho que pensar de outra forma. Perfeito. Então, inteligência artificial é um negócio que tem que ser usado com responsabilidade. É como o Emanuel falou, a plataforma ela tem que absorver, ela tem que dar capabilities ali para as empresas que seja possível fazer isso. Mas a gente precisa entender que existe um processo do seu lado também para que essas informações elas sejam feitas. Mas claro, gente, quando a gente fala que existe um trabalho do lado de vocês também, mas ele sempre é acompanhado pelo nosso time. A gente tem um time de especialistas de IA exatamente para fazer esse trabalho consultivo e de dizer a melhor forma de você extrair isso, tá? E aqui do outro lado tem o meu amigo que é especialista em inteligência artificial. Emanuel, eu acho que a ideia agora é a Gal, ela está trabalhando bem, mas existe o próximo nível. Como é que a Grautech ela tem olhado exatamente essa parte de inteligência artificial? Quais são os próximos passos? Aí o próximo passo, hoje, ela está focada totalmente no comercial. Como eu já falei para vocês, que o próximo passo ela é estender esses níveis de interações, está falando um pouquinho aqui, esses níveis de interações que ela faz hoje, que é mais curto, ele vai se ampliar para 7, 8, 10 interações. Mas isso do aspecto venda, comercial. Lembre-se que o aluno que compra o nosso curso, ele fica com a gente 2 anos, em média. Tem cursos de 1 ano e meio, 2 anos, cursos de 6 meses. E aí nós temos o que? A jornada do aluno. O próximo nível do nosso negócio hoje, quando um cliente chega, a Gal faz uma pergunta para ele. Você já é aluno? Você quer ser aluno ou é um outro assunto? Se a pessoa falar que é outro assunto, vai cair no comercial. Se ela falar que quer ser aluno, obviamente comercial. Mas se ela falar que já é aluno, ela é distribuída para os setores. Hoje, nos setores, quem atende ainda é o humano. Quem está lá no pedagógico, para passar nota, data de prova, frequência do aluno, é o humano. Quem que vai pedir um boleto, quem que vai pedir um certificado ou um diploma, ainda é o humano na secretaria. Então, o próximo nível, que nós estamos já trabalhando nessa integração lá, né, com o pessoal do nosso RP, é que quando o aluno vier buscar a sua nota, fazer uma solicitação de certificado ou querer entender a sua frequência, a Gal, o próximo nível dela é atender esse aluno, tá? No lugar do coordenador pedagógico, no lugar de um assistente pedagógico, de um assistente administrativo. Poxa, Manoel, e vocês pretendem substituir a operação todinha pela inteligência artificial? Não, obviamente não. Mas a gente sabe que o humano, ele precisa de ter mais tempo para trabalhar naquilo que de fato, vamos dizer mais assim, consultivo, que faz né? a diferença na vida Isso, do nosso exato. aluno, não é? Que é o desenvolvimento da capacitação dele, que é o corpo docente que precisa de uma atenção especial, mas o nosso pedagógico termina ficando muito, eu diria assim, atarefado, eu vou usar essa expressão, com a demanda de alunos. Nossas escolas têm em média entre 800 a 1.500 alunos, tem escola com 3.000 alunos. Então imagina que exército teria para poder dar conta dessa quantidade de pessoas. Lembrando que nós temos também parte do nosso curso digital. Quem que vai atender o aluno de madrugada quando ele precisar? Né? Não sei se vocês sabem, mas só esse casezinho, tá? Porque a Telha Norte, por exemplo, 9% das vendas delas acontece de madrugada. Alguém acorda de madrugada querendo comprar tijolo e cimento. Então o que acontece? Então do mesmo jeito vai acontecer no seu negócio. Entendeu como é que é? Então o nosso aluno está estudando o tempo todo. Então eu preciso ter a Gal 24 horas. Não é só uma questão de economia ou uma questão de reduzir time, né? Isso, uma questão de time. É para escalar, né? É para você poder escalar
todas as horas. Hoje, eu não estou preocupado mais no final de semana. O cliente falava com a gente no final de semana, só era conversado com ele na segunda-feira. Agora não, ele pode falar a hora que ele quiser. E, pasme, o maior volume de leads acontece, a chegada dele, entre 9 da noite às 8 da manhã do outro dia. Não tinha ninguém para poder conversar. Você não vai colocar o time 24 horas, tem que pensar nisso. E aí, o que a gente faz hoje? Então, hoje eu tenho um atendimento 24 horas e o próximo nível é fazer com que o nosso aluno também tenha atendimento 24 horas. Porque ele vai para o Reclame Aqui, falar que ninguém está querendo atender ele. Entendeu como é que é? Então, assim, eu preciso fazer com que a Gal, ela vai chegar lá, então vai ser outro tipo de treinamento, outro nível de treinamento e níveis de integração, que é muito massa com esse time aqui, que a gente faz reuniões calorosas, né, para poder chegar lá, e calorosas mesmo, verdade, né, para a gente poder chegar lá. Não pense que vai ser assim, é mágica. Mágica, e papapá. Não, agora, posso contar só essa experiência rapidinho? Então, assim, a gente fez a primeira integração da gente, foi da parte da Suri, ele não errou em nada. De verdade, não tô aqui porque eu tô à frente do Thiago, não. Mas a gente fez lá, todo o processo de integração, eu falei, pô, vai ser a entrega da entrega. Vai ser gol, eu prometi pra rede um monte de coisa, a turma, Ou seja, eu conectei a Suri direto ao nosso sistema, né, que nós temos um CRM nativo, né, que é o SGC, e aí a turma do TI esqueceram de me contar que existiam outros, é como se tivesse 3 torneiras, me falaram que só tinha uma, e aí passou mais 3 torneiras, aí deu um erro técnico, e aí isso causou um pouquinho de burburinho, mas não o pai da Suri. E graças a Deus a gente conseguiu corrigir isso de forma muito rápida, que é o grande ganho o quê? Imagina, uma IA que ela vai fazer, inclusive, o que o corredor comercial fazia, que é distribuir o lead, beleza, diretamente dentro do sistema, direcionado para o vendedor, consultando se esse cliente já existe na base, mandando para o vendedor correto para não causar a terceira guerra mundial, né? Então assim, porque se você quer a terceira guerra, você manda um cliente de um vendedor para o outro. Então isso é muito importante e essas nuances, esses detalhes, essas particularidades vai acontecer no seu universo. Mas vem com segurança porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um processo doloroso, mas escala. E só para falar de resultado, detalhe, o mesmo canal, nós temos uma agência, obviamente, digital, que é a Atacama, e está com a gente há mais de 10 anos. Então, a gente testou o mesmo canal, impulsionado, patrocinado, que a gente chama de Atacama Instagram, beleza? Indo direto para o vendedor, e o Atacama Instagram, durante 9 meses, passando pela Gal e depois indo para o vendedor. Nós conseguimos dobrar a conversão, passando pela Gal e indo para o vendedor. Então, acho que isso que é legal vocês entenderem, apesar de todo o trabalho, apesar de todo o desafio que é, mas com certeza não existe um outro caminho para o seu negócio escalar se você não tiver uma IA muito bem estruturada, instalada, bem treinada, para poder atender em toda a jornada de compra do seu cliente. Ou seja, desde a hora que ele adquire até pós-venda, no meu caso até pegar o certificado, até o diploma. Perfeito, tá? Pessoal, esse é o tipo de trabalho também que a gente faz até com a Datina, tá? A Datina é uma empresa de protetor solar super conhecido no mundo afora, e um dos desafios deles não era criar só uma loja dentro do WhatsApp. Ele queria uma experiência onde você pudesse conversar com a Mia e a partir disso entender sobre a sua pele e a partir das informações que ele está pegando ali com o cliente conseguir dar a dica de qual é o protetor solar mais adequado ali para ele, tá? Então isso é possível, esse tipo de experiência, esse tipo de jornada só é possível graças à tecnologia de inteligência artificial e claro, a Suri ela tem isso dentro da plataforma e consegue trazer resultados que nem esse, tá? E aí a gente entra aqui já num outro tópico que eu acho super legal, que a plataforma, nós começamos lá com organizando todo o processo de atendimento do cliente, metrificando, automatizando, fazendo toda essa parte de venda, seja utilizando uma venda mais consultiva com inteligência artificial, usando a loja, vendendo ali de forma assistida, de forma automatizada, mas existe agora o atrair o cliente, tá, pessoal? E aqui tem uma jornada que acontece dentro do Grupo Multi, que eu acho sensacional essa estratégia, que é exatamente ali os lançamentos, Lu. Então eu gostaria que você pudesse compartilhar com o pessoal toda a expertise que você tem, que é exatamente de utilizar essa estratégia dentro do WhatsApp, de fazer esse lançamento e adquirir novos clientes. Hoje a gente tem o CRM, né? O Thalisson hoje é meu supervisor de CRM.
e ele tem o lead de todo mundo que entrou no site da DJI, por exemplo, procurando o drone, mas não comprou por algum motivo. Então esse lead ele fica lá com o telefone, o e-mail, né, desse cliente parado e a gente faz algumas ações. Vou fazer o lançamento de um produto. Eu uso a Suri na massiva, pego todos esses clientes e trago para o grupo. Falo, olha, vai ter uma promoção super interessante, é para você, única. Clica nesse link e entra para o grupo do WhatsApp. E aí a gente usa nas massivas de CRM dessa forma. E a outra forma de CRM é fazer o cliente, nosso LTV melhorar, ele comprar novamente com a gente. Então a gente tem usado as duas maneiras de atrair cliente e falando de CRM. Então, entendendo quem é o cliente e que ele usa o WhatsApp. Você tem cliente, tá, gente? Compra por e-mail, como o Thiago falou, compra por SMS ainda. Eu falo que eu sou a maior vendedora de SMS da face da terra. Eu falo, não acredito que você vende isso em SMS, vendo. Porque o cliente é onde o cliente escolhe comprar. E a gente hoje usa a Suri com a escolha desse cliente. A gente sabe que ele compra pelo WhatsApp. Então, a gente traz ele pro WhatsApp. E nos meteóricos, aí já é uma estratégia diferenciada, porque aí já vem para aquele produto. Então eu vou buscar o cliente que está no mercado procurando esse produto e vou trazer para dentro do grupo de WhatsApp. E aí eu vou deixar ele lá durante 10 dias, mais ou menos, 8 dias, dependendo. E ali eu tenho a estratégia de aquecer esse grupo para o dia do lançamento de venda. Maravilha, sensacional. E já no caso aqui do Grau, existe uma estratégia que eu acho sensacional do tráfego pago, do clique to WhatsApp. Então a Meta ela tem essa estratégia de trazer anúncios que acontecem ali dentro do Facebook, dentro do Instagram e trazer isso para dentro do WhatsApp. Manuel, como é que hoje o Grau ele tem utilizado esse tipo de estratégia para estar atraindo mais alunos? Legal. Nós já fazíamos campanhas, né, de performance pelo Meta e a gente fazia isso, obviamente, direto para o nosso SGC, sem passar por nenhum tipo de tratativa e depois era direcionado para o vendedor. O que eu quero mais falar aí é que hoje tudo passa pela inteligência artificial com mais um detalhe, tá? Que acho que é fundamental para vocês. Nós não tínhamos, antes da Suri, o click to WhatsApp da Suri, ela consegue traquear, tá? E dar o feedback para nossa agência que nós não tínhamos antes. Então eu não conseguia performar às vezes numa campanha e não entender porque não performei, porque eu não tinha um retorno. Então agora, você com uma plataforma que ela é homologada e que esse click to WhatsApp, ele dá para a agência o que a gente sofreu durante, imagina, 14 anos, que a gente faz um trabalho gigante de prospecção na internet desde 2016, com mais força, e até então a gente não tinha nenhum tipo de retorno, um traqueamento do que acontecia antes de chegar no nosso sistema. O que aconteceu? Qual foi o caminho? O que aconteceu? Por que o CPL, né, o CTR está desse jeito? Então, hoje é possível a gente, por meio do clique do WhatsApp, eu gostaria de pegar isso, porque acho que terminou ali o tempo, né? O clique do WhatsApp mostrar para vocês que esse ganho, para além, veja bem, da porta para fora com o cliente e da porta para dentro com o seu negócio e com a sua inteligência de marketing. Então, ela atende esses dois vieses. Então, eu queria só me pegar esse ponto devido ao tempo ali. Senão, show, beleza? Maravilha, tá? Gente, esse é o case que a gente quer trazer aqui para vocês como plataforma Surishop, tá? A gente tem ajudado esses clientes. Somos uma empresa parceiro da Meta. Na verdade, nós estamos entre os 3 principais parceiros da Meta hoje. Atendemos aí mais de 1.800 empresas espalhadas no Brasil, onde mais de 50 milhões de pessoas conversam com nossos clientes, trocando mais de 3 bilhões de mensagens, tá? Uma plataforma completa que ajuda desde o atrair até o vender o cliente, 100% integrada ao ecossistema TOTUS, tá? Em todas as plataformas e, claro, a gente tem oferta exclusiva aqui para quem está participando do evento. Então, encontre a gente nos stands, o pessoal ainda vai ficar lá no stand com a gente para bater esse papo. Então, se tiver alguma dúvida, quiser algum tipo de informação, a gente consegue trazer para vocês, tá bom? Valeu, gente. Obrigado demais, tá? Obrigada. Beleza, obrigado. Valeu. Bom demais. Obrigado, amém. Valeu demais. Falamos, né? Obrigado. Obrigada.